Você sabia que existe um salmo nascido em horas de pressão e lágrimas, com uma força especial para abraçar corpos enfermos e corações exaustos? Poucos falam sobre ele, mas aqueles que o têm orado com fé receberam consolo profundo e sinais de cura que superam a lógica humana. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Escreva amém se você se dispõe a receber o que Deus quer derramar sobre você hoje. O que você vai ouvir agora pode se tornar um antes e um depois para a sua vida e para a sua saúde. Nas páginas antigas, a fé não era um adorno, era um remédio. E entre os salmos, existe um que gerações inteiras levantaram como clamor quando já não restava força. Imagine-o como um cântico que abre janelas no céu e sacode a raiz do sofrimento. Este salmo não apenas acalma, ele desperta o invisível. Fique até o final, porque nós o declararemos juntos, passo a passo. Você não precisa entender cada detalhe, precisa crer, nem que seja com um fio de esperança. Muitos chamam este salmo de a oração dos quebrantados, e ele foi pronunciado por homens e mulheres que só tinham a fé nas mãos. Gente diante de diagnósticos difíceis, perdas irreparáveis ou crises que pareciam eternas. E o que aconteceu? Deus respondeu. O espiritual começou a se mover, e tudo começou com uma oração humilde, nascida da dor. Talvez você também esteja atravessando uma temporada de fraqueza, ou alguém que você ama esteja lutando pela saúde. Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele conta as suas lágrimas e ouve os seus suspiros na madrugada. E este salmo funciona como uma carta viva, um lembrete de que até no vale existem promessas acesas. Hoje eu quero colocá-lo nas suas mãos como um presente, porque você também pode ver um milagre. Antes de pronunciá-lo, imagine isto: um campo de batalha espiritual em que a doença e a angústia tentam avançar, mas a sua fé levanta um escudo. Cada palavra que você vai ouvir pode se tornar uma espada contra a desesperança e uma lâmpada para a escuridão da alma. Isto não é apenas mais um vídeo, é um encontro com Deus, uma porta aberta para abraçar a promessa de cura que já transformou milhares. Há anos, um pastor idoso contava que quando alguém ficava muito doente na comunidade, reuniam a família e liam este salmo em voz clara, não como um amuleto, mas como um clamor sincero. E o notável era isto: depois de alguns dias repetindo-o com fé, o ambiente mudava. Alguns recuperavam forças, outros eram curados, e todos sentiam uma paz que não vinha deste mundo. Não é magia nem superstição, é comunhão. É conexão direta com o Deus que restaura e escuta aquilo que nem sabemos explicar. Você está pronto para orar comigo? Se ainda não fez, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me o teu poder, e permaneça aqui, porque algo vai despertar dentro de você. O Salmo diz, em essência: tem compaixão de mim, Senhor, porque não tenho forças. Cura-me, porque até os meus ossos tremem e a minha alma está perturbada. Até quando, Senhor? Você sente o peso dessa pergunta? É um grito vindo da fragilidade, uma súplica sem maquiagem. O salmista não esconde a sua dor, ele a entrega por completo. E essa honestidade abre espaço para que Deus se mova. Quantas vezes você precisou aparentar força, quando por dentro já não aguentava mais? Não esconda as suas lágrimas. Não finja que está tudo bem. Deus não responde à máscara, responde ao coração quebrantado. Quando você repete este salmo, você não apenas ora, você se rende àquele que pode tocar o que a medicina não alcança e explicar o que a mente não entende. Ele não se cansa de você, ele não se esqueceu de você. E hoje é um bom momento para que a palavra dele se torne vida no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Enquanto você escuta, comece a declarar com a sua boca: Senhor, eu recebo a tua cura. Imagine a luz dele entrando em cada célula, abraçando cada órgão, percorrendo cada canto que precisa de restauração. Não existe lugar aonde Deus não chegue.
E se você declarar isso dia após dia, verá mais do que mudanças físicas, uma renovação profunda, um sopro de fé, esperança e vida. Talvez você já tenha orado muitas vezes, talvez tenha se cansado de esperar, mas este salmo tem um tom diferente. Não é só pedir, é depender por completo. O salmista suplica: volta-te para mim, Senhor, resgata a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Não há exigências, apenas entrega, e a misericórdia de Deus não tem fronteiras. Quando você a invoca, algo se quebra no invisível. É normal ter medo, é humano sentir-se frágil, mas o sobrenatural começa quando, mesmo frágil, você diz: eu confio em ti, Senhor. Este salmo ensina que não é necessária uma fé perfeita, é necessária uma fé real, ainda que pequena como uma semente. Essa semente plantada em oração produz fruto de cura, liberdade e restauração. Não desista. O que você está semeando hoje vai florescer. Há pessoas que o declararam 3 noites seguidas e sentiram uma paz inexplicável cobrir as suas noites. Outros viram sinais claros de melhora na própria saúde ou na saúde de alguém querido. Não porque as palavras tenham magia, mas porque a fé unida à palavra de Deus é uma força que avança. Hoje eu convido você a fazer o mesmo. Repita por 3 noites e observe o que o Senhor fará. O salmista confessa: estou cansado de gemer. Todas as noites molho a minha cama com choro. Você se identifica? Este verso não disfarça a dor, ele a nomeia, e ao nomeá-la, a entrega. Às vezes, quando você já não consegue orar, as suas lágrimas oram por você, e Deus as recolhe. Nenhuma se perde, cada lágrima tem memória diante dele. Mesmo que tudo pareça silêncio, Deus continua agindo. Muitas curas não são instantâneas, começam primeiro no secreto, no profundo da alma. E enquanto você recita este salmo, permite que o Espírito Santo sopre vida nova sobre você. O que parecia terminado pode se levantar. O mesmo Deus que ressuscitou mortos pode restaurar o que você acreditava perdido no momento mais escuro. Lembre-se, você não está sozinho. Este salmo foi escrito para que você o tome como seu, para que o murmure na noite quando faltarem palavras, para que o declare com os olhos úmidos quando o corpo não coopera e a mente se esgota. Ele é refúgio, escudo, bálsamo e grito de esperança em meio ao caos. E cada vez que você o proclama, algo se move no céu. A parte final declara algo assim: afastem-se de mim os que praticam o mal, porque o Senhor já ouviu o meu choro. É uma afirmação poderosa. Fé no meio da dor. Quando você ora assim, não apenas pede cura, você ativa proteção. Você afasta o que não vem de Deus e levanta uma muralha espiritual ao redor da sua vida e da sua família. Agora vamos fazer uma pausa. Respire fundo, feche os olhos e repita por dentro: Senhor, eu creio. Senhor, eu confio. Senhor, cura-me. Deixe essas palavras descerem ao mais profundo, porque isto não é apenas uma oração, é um encontro. Onde há fé, não há impossíveis. Onde Deus entra, tudo pode mudar. Se você está ouvindo isso deitado, ajeite o travesseiro e deixe os ombros relaxarem. Se você está em pé ou sentado, afrouxe a mandíbula, relaxe a testa e permita que o ar entre devagar. Coloque uma mão no peito e sinta a sua respiração. Em nome de Jesus, renunciamos à pressa e à ansiedade desta noite. Senhor, guarda a nossa mente de pensamentos que giram sem parar, de lembranças que ferem e do medo do amanhã. Faz silêncio dentro de nós. Se você está intercedendo por um familiar, mencione o nome dele em voz baixa. Apresente-o diante de Deus, sem discursos, com simplicidade. Senhor, aqui está. Se há dor no seu corpo, coloque a mão nessa região e peça com humildade: toca em mim. E se a sua batalha hoje é o cansaço da alma, diga: sustenta-me. Porque o mesmo Deus que vê o secreto visita o que ninguém mais vê. Agora, a cada expiração, solte um peso: culpa, ressentimento, desesperança, temor. E a cada inspiração, receba paz, força,
fé, descanso. Não lute para sentir algo, apenas abra espaço. A presença de Deus não depende de emoções, depende da fidelidade dele. E enquanto a noite avança, confesse: a minha casa pertence ao Senhor. Que o seu quarto seja um refúgio, que a sua cama seja um altar simples. Aqui não há condenação, há graça para recomeçar hoje. Hoje eu convido você a assumir este salmo como um compromisso, não só por esta noite, mas pelos próximos 7 dias. Antes de dormir, declare-o, não por costume, mas como um ato de fé, como um pacto entre a sua alma e o céu. Ao terminar os 7 dias, olhe para trás. Algo terá mudado, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre produz fruto. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Alguém doente, alguém triste, alguém numa noite escura. Talvez esta mensagem chegue exatamente a tempo. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para tocar outra vida. Não diminua o poder de uma oração simples, porque o poder não está em quem fala, mas em quem ouve. Em uma pequena cidade, uma mulher declarou este salmo durante 7 noites ao lado do marido. Ele estava doente havia meses, sem expectativa médica. Ela o dizia com voz trêmula e lágrimas discretas. No 8º dia, ele conseguiu se sentar pela primeira vez em semanas. Não foi uma explosão espetacular, foi um processo sustentado pela fé. Esse testemunho me ensinou que quando você ora com todo o coração, o céu se inclina para escutar. O salmo termina com certeza. O Senhor ouve a súplica, o Senhor recebe a oração. Você sente o descanso que essa segurança traz? Saber que a sua oração não se perde, que não existe silêncio eterno e que mesmo que você ainda não veja resultados, Deus já está trabalhando. Essa certeza também cura a alma. Não foque apenas no físico. Este salmo toca ansiedade, tristeza, cansaço e desgaste. Deus quer curar você por completo. Enquanto você continua comigo, perceba como o ambiente muda, como se uma luz suave envolvesse o seu espaço. Não é imaginação. A presença de Deus é real e cada palavra está acendendo algo novo no seu espírito. Não se distraia. Fique só mais um momento. Vamos encerrar orando, e será mais do que uma oração, será uma declaração de vida. Senhor, hoje eu me aproximo sem máscaras, com feridas, dúvidas e dores. Reconheço que não consigo com as minhas forças, e por isso venho à tua presença. Trago este salmo como bandeira e como promessa. Tu conheces cada célula do meu corpo e cada canto da minha alma. Eu te peço que a tua luz toque o que precisa ser restaurado e que a tua voz expulse o que não vem de ti. Pai amado, cura a minha mente de pensamentos escuros, cura o meu corpo da fraqueza, cura o meu coração de lembranças que ferem. Faz deste salmo o meu refúgio diário e ao lê-lo que eu sinta o teu abraço, o teu poder e a tua paz. Ainda que eu não entenda o como, eu creio. Ainda que eu não veja agora, eu confio. Porque a tua palavra vive e as tuas promessas não falham. Meu Deus, por aqueles que oram comigo por esta tela, entra nos seus lares, enche os seus quartos com a tua presença. Que este momento seja altar. Dá força aos corpos cansados, consolo aos corações quebrados. Que este salmo seja como chuva fina, que transforma tudo por onde passa. Espírito Santo, faz o que só tu podes. Renova, purifica, fortalece, levanta quem caiu, devolve esperança a quem já não espera, cura quem sofre em silêncio, e que quem escutar possa dizer, naquele dia algo mudou dentro de mim. A você que me ouve, eu digo com amor, Deus ainda não terminou com você. Não importa o quão avançada esteja a situação, o quão escuro esteja o cenário, ou quantas vezes você tentou e caiu. Se você ainda respira, ainda há propósito. Este salmo pode ser a sua âncora, o seu escudo e o seu ponto de partida. Use-o todos os dias como ato de fé, e você verá como, pouco a pouco, o milagre abre caminho. Se esta mensagem tocou a sua vida, não guarde só para você. Envie para alguém que precisa.
Ore pelos outros como você ora por si, porque muitas vezes o milagre é ativado quando você se torna canal de bênção. E antes de sair, escreva nos comentários: creio no poder de Deus. O seu testemunho começa com uma declaração simples, mas corajosa. Obrigado por ficar até o final. Isto não é um encerramento, é o início de uma nova etapa, em que a sua oração vira escudo, a sua fé vira remédio e a sua alma encontra descanso. Reproduza este vídeo quantas vezes você precisar. Faça deste salmo a sua oração diária. Lembre-se, quem ora nunca está sozinho. Que a cura de Deus acompanhe você nesta noite e em todos os dias. Amém.